chegar distribuindo presentes. O livro A Visão Psicológica do Evangelho do Cristo. Sara Freitas Teixeira Almeida. Se não tiver, fica para mim. Sara Freitas, cadê? É Iara de Freitas. Iara, isso. Tudo bem? Iara me levou sob o clarão do luar, na Lagoa Dourada, de belezas sem par. Eduardo Franco. Se não tiver, fica para mim. Não, agradece aqui, ó. Cadê a... Vocês pegaram o Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçar a comunidade ubaldiana e a todos os espíritos simpáticos do estado do Espírito Santo. Mas, para não perdermos tempo, vamos, sem mais delongas, ao nosso tema. O Consolador prometido, aonde estás, que o Filho não vê. Esse tema não foi dado por mim. Pela primeira vez no Congresso Ubaldiano, eu recebi o tema da comissão organizadora. E eu não falei nada. Peguei o tema e mandei brasa, tá? E nós vamos trabalhar todo ele com aquela passagem. É necessário que eu vá para que ele venha, que é o Consolador. E por que a gente não vê? Porque ele está oculto. Porque ele é de ordem interior, de ordem espiritual. Nunca tirem esse tema da cabeça. De tudo que eu vou falar aqui, vocês fiquem com isso guardado, né? Eu vos enviarei um Consolador, disse o Cristo. É necessário que eu vá para que ele venha. E por que a gente não vê? Porque antes de tudo ele é oculto, ele está em nós, é espiritual. Tudo bem? Para eu fazer o desenvolvimento dessa minha palestra, eu vou seguir a trajetória da vida do professor Pietro Baldi. Depois que a gente desenvolver a vida ou a formação da reencarnação de Pietro Baldi, aliás, não é bem a vida, e sim a reencarnação de Pietro Baldi, aí nós vamos entrar mais propriamente no Consolador. Vamos lá. História de um homem. Em 9 meses recapitulou toda a escala biológica evolutiva da qual descende e que precedeu e amadureceu a sua forma atual. E só então pôde vir completo à luz. Nasceu. Tá? Então ele fez, como todos nós, a recapitulação biológica de toda a evolução. Ele possui em si mesmo qualidades que são coletivas, é o inconsciente coletivo. Patrimônio de todos nós temos. E que a economia da natureza o faz encontrar já realizada ao nascer com grande poupança de esforço criador, prontas para a imediata utilização da vida. O feto insignificante resume e sintetiza a espécie, traz em si o passado e, sobretudo, ainda em germe, o futuro. Então ele traz o potencial para o futuro, mas ele é uma síntese de todo o passado. Não só de toda a humanidade, mas de toda a história pessoal também do professor Ubaldi, no caso particular dele. O homem, depois que nasce, então, o homem recapitula na infância, repetindo todos os graus de desenvolvimento, não mais a história orgânica que ele já fez no feto. Agora, ele vai recapitular não mais a história orgânica, mas a evolução espiritual já feita.
que é a própria substância da história da vida nesta fase superior que a humanidade atravessa. Assim, a consciência do jovem se apresenta amadurecida na vida psíquica e espiritual, somente depois de idêntica repetição deste passado em plano superior. Então, primeiro se recapitula a biologia, a criança nasce e aí vai recapitular agora a trajetória de vida pessoal nas muitas reencarnações que o ser teve. Ele havia nascido na mística Úmbria no final do século XIX, penúltimo de numerosa série de filhos. Nascera na simplicidade de uma casa simples, num velho bairro pobre, como já foi explicado aqui, apesar de ser de família muito rica, o seu palácio estava em reforma. Todas as passagens que estão aqui escritas estão dadas como referências e ficará para estudo de vocês. Tudo bem? Aqui eu não estou apresentando nada que seja não palavras minhas. Tudo é da obra do professor Pedro Baldi. Seu tipo psicológico. Como ele nasceu na Úmbria, fala a tradição que quem nasce na Úmbria tem tipo intuitivo. Ele mesmo escreve. A sua influência astrológica, ele é de signo de Leão, que representa o Sol, que trabalha-se com a criatividade, com a intuição. O verdadeiro nome também que foi dado a ele, Pietro, que é Pedro, tem a ver com seu tipo, ele é uma rocha, e tem a ver com a sua obra. Pedro Baldi faz a seguinte pergunta: há realmente um destino? Em que sentido há um destino? A vida é um encadeamento de causas e efeitos que se pode perquirir, remontando muito aquém ao momento em que o indivíduo nasce. Assim, os filhos são uma consequência dos pais. Mas, ao nascimento, aquele fio comum que se transmite de geração em geração, torna-se particular, próprio de cada um. Esse chama eu. Então, apesar da gente ser resultado dos nossos pais, cada um tem o seu eu, porque ele tem um fio condutor das suas muitas encarnações. Destaca-se do eu anterior, da última reencarnação, da qual muito depende, e conserva-se distinto dos eus sucessivos, das muitas outras reencarnações. Quer dizer, repare que a mais influente é a última, mas os outros eus são muito importantes também. Todos eles, então, e conserva-se distinto dos eus sucessivos, nos quais, aliás, continua e quase sobrevive. Então, aqueles eus não morrem, aqueles eus se chamam personalidade. Então, não é bem assim que quando a gente desencarna, a personalidade acaba. Tanto que não acaba, que vem a comunicação, papai, mamãe, tio, avô, com o mesmo nome da pessoa que morreu. Agora, depois, por um certo tempo, se ela tem muita evolução, acaba a personalidade. Ou então, ela reencarna e passa a ter, aí sim, uma nova personalidade. Tudo bem? Só para ficarmos dentro da obra ubaldiana mais completa. Ora, aquele eu, que é estritamente nosso, a parte que é consequência do passado, isto é constituição fundamental do germe, do qual deriva o tipo de personalidade, está já então fora do nosso livre-arbítrio. Eu ganho um tipo de eu, um tipo de personalidade, que é fruto do meu passado, e aí está fora do meu livre-arbítrio. Isso significa o meu destino, que eu não tenho como fugir dele. Para nós, ao menos, que o possuímos na forma já cristalizada, por isso que não tem como fugir de nós mesmos, definida na entidade germe, ela é qualquer coisa já então solidificada num tipo, como se fosse um carimbo. E dessa forma, sem qualquer inquirição,
ou é o que recebemos ao nascer. Somos fruto do nosso passado também. Ele sentia qualquer coisa de imenso dentro de si, no seu passado, e uma tão vasta complexidade no próprio eu, que levou muito tempo a encontrar-se. Não pôde fazê-lo senão lentamente, laboriosamente, parecendo, enquanto isso, inepto, tímido, medíocre. Era um passado imenso, e até reviver todo esse passado levou esforço, cansaço, fadiga, tempo. Vamos começar essa recordação do passado. A sua meninice foi exteriormente insignificante. Nada de notável, de particular, que a distinguia das demais. Enquanto sofria nesta luta para se descobrir, suportava o ambiente, mas tudo observava. Poderia chamar-se a esse o período das explorações, anteposto ao da experiência. Você observa para depois experimentar. E observando e registrando, preparava-se para julgar. Julgar aqui não é no sentido negativo, julgar no sentido de discriminar o que é bom, o que é mal, o que serve para mim, o que não serve, né? Preparava os primeiros acordes das lutas, das futuras sinfonias espirituais, estremecendo ao choque dos primeiros contactos do ambiente terrestre. Não é fácil um evoluído entrar aqui no nosso mundo. É choque para tudo que é lado. Sob a aparência de uma meninice insignificante, de menino dócil, obediente, estudioso, ocultava o complexo trabalho de um eu que se cansava na procura de si mesmo. E aí ele foi para o período escolar. O trabalho escolar, para ele, só deu o mínimo para ele obter a aprovação, né? Era como ele via a escola. Não pediu à escola mais que o diploma. Ela não podia dar mais que isso. Quando ele ouviu a palavra evolução, ele sacudiu, né? Mas depois ele vai transformar a palavra evolução, não pela evolução biológica, mas o psiquismo diretor que dirige a biologia. Foi levado pelos familiares à faculdade de Direito. Aprendeu várias línguas modernas e completou os seus estudos de piano. A sua tese foi a única que ele fez de bom grado, pensando em que moveu-se com a dispersão de tantos italianos pelo mundo, com uma imigração ainda sem orientação, sem proteção. Mas o que ele queria mesmo era fazer medicina, mas não foi dado esse direito, e sim a da obediência que cabia aos pais, como era a cultura na época de quem tinha muito dinheiro. Mas a sua primeira consciência, ou sensação de consciência, de que se lembra, ligava-se ao 3º ano de sua vida. Já com 3 anos ele tinha consciência daquele ambiente em que ele se encontrava. Ali a Úmbria, Gúbio, Assis, Foligno. Um aposento pobre, com um fogão em terra, baixo, de fogo extinto, junto a uma janela, por cujos vidros sujos se filtrava, com infinita desolação, a tétrica e pálida luz de um lento entardecer, triste como um pranto ao crepúsculo. Primeira sensação de um ambiente simples do seu passado ali naquela região. O motivo repete-se, mais forte, mais tarde.
jamais amadurecido, esse mesmo motivo recorrente se repetiu. Nas antigas cidades medievais da sua Úmbria, as pedras antigas lhe contavam então histórias. E nós vimos aqui que as casas são feitas de pedras desde os anos 900, 1000, 1200, né? As pedras contavam histórias. Aquelas pedras se animavam, ele falavam, como transmitindo antigas vibrações de fatos longínquos ali acontecidos, vibrações de que se haviam saturado e que então lhe restituíam. Aquilo tudo estava impresso nas pedras. Ele conseguia ler nas pedras o seu próprio destino. E interrogava-as, como um rabi dominante, que tem a varinha para descobrir água no poço, né? Então, como um rabi domante, à procura de subterrâneas correntes de águas, vagava indeciso, pairando entre as velhas casas. Foi aqui? Foi lá? Onde? Como? Como que era a recordação? Foi aqui? Foi lá? Onde? Como? Não encontrava, não percebia nada claramente. Não obstante, ele estava ligado àquelas cidades por uma indecifrável, angustiada nostalgia de um grande afeto. Que afeto é esse? Encontrou, com a mesma angustiada nostalgia, o encontro de uma figura simples e humilde que passava fazendo bem. Irradiava tamanho esplendor espiritual que todas as trevas se dissolviam ante ela, todos os terrores se dissipavam, os ódios desapareciam e as dores eram consoladas. Voltemos para aquilo que eu mandei vocês pensarem, o Consolador prometido. Aqui, diante desta figura cheia de afeto, ele não precisava pedir nada, porque tudo era solucionado para ele. Todas as dores, todos os problemas, olha lá, ó, todas as trevas se dissolviam, os terrores se dissipavam, todos os ódios desapareciam, todas as dores eram consoladas. Ele estava diante de um consolador ali, só que externo. É necessário que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não vem. Aonde estás que eu não te vejo? Era a figura de São Francisco. E na sua vida ele a seguiu em silêncio, além de Assis, até o Monte Verna, a Grétio, onde temos o presépio do Natal, sob o Trazimento, que é o lago, onde Francisco jejuou, e a tantas outras cidades menores, por toda parte a que pudesse ir, beijando-lhe angustiadamente as santas pegadas. Começou a viver cada vez mais Francisco na sua lembrança, na sua vida interior. Mas aonde a sua alma vibrava com violência era na recordação da Palestina no tempo do Cristo. Era esta para ele uma visão de extrema doçura e profundidade espiritual. Aparecia-lhe a terra bendita da Galileia como uma música, como um vasto fundo orquestral de conceitos, sobre o qual triunfava o Cristo, como um lampejo de harmonias cósmicas. Sorria-lhe, entre doces ondulações, o lago do Tiberíades, profundo e tranquilo como um sorriso de um anjo.
Parecia-lhe sentir as figuras do Evangelho movimentando-se naquele ambiente. Sentia as figuras, os personagens do Evangelho se manifestando ali naquela região. Por esta terra bendita, pareceu-lhe ver ainda a figura do grande mestre e dos seus discípulos, e ouvia-lhe a voz, e o pensamento ainda ecoar-lhe no coração, e sentia o seu olhar acalmar e resolver no seu íntimo todas as dores, todas as ânsias, todos os problemas da vida. É necessário que eu vá para que ele venha. E o Consolador estava fora dele. E todas as dores, todas as lágrimas, todas as angústias, todos os problemas, o Consolador resolvia para ele. É muito bom um aluno ter um mestre. É muito bom o discípulo ter um avatar. E o Balde tinha. O Consolador estava com ele também. Mas atraía sobretudo o antigo Egito. Aqui nós temos o templo de Karnak, com as suas imensas colunas, a sabedoria oculta dos seus sacerdotes, o mistério dos seus ritos, dos seus mágicos poderes. Também ele teve uma vivência, ou várias, no Egito. Atraiu na mesma direção de pensamento, mais antiga, mais distante no tempo, então uma reencarnação muito mais antiga, mais velada ainda, a antiga Índia, mais misteriosa e profunda na sua consciência. E o seu sonho retornava ao longo das preguiçosas e lamacentas águas do Ganges, da Foz às ardentes escadarias de Benares, retomava o Brahmaputra, que é um grande rio de 2.900 metros, até os confins do Tibete, outra reencarnação no Tibete. Misterioso, ao coração do Himalaia, que havia na sagrada cidade de Lhasa, onde também teve experiência reencarnatória. E tudo agora ele resumia no seu eu atual. Repassava pela sua mente, como recordação, a visão de uma Alemanha medieval, nebulosa, densa de sombras, com as cidades antigas como Nuremberg, os céus cinzentos, amortecidas luzes invernais pelas ruelas escuras entre os telhados de cumieira afilada. O norte germânico, então é no mínimo 2 encarnações, agora ele está falando do norte germânico, tinha para ele um fascínio pleno de misteriosa atração, sobretudo as antigas e grandes catedrais góticas. Apareciam-lhe numa luz de sonho. Olha que interessante, não havia podido escrever à mão em alemão, senão usando as antigas letras góticas. Que mistério, né? Que poder, né? Da força do eu, do passado, na atual formação da encarnação dele e de todos nós. Só que não tivemos aventura dessa recordação. Havia cometido, por certo, uma queda, que agora reclamava fatalmente justiça e expiação. Agora ele vai recordar uma reencarnação que foi fruto de uma queda e que ele ia precisar expiar. Um dia fui a Versalhes para reconstruir dentro de si mesmo a torpe frivolidade do mundo de Luís XV e aquela trágica hora de prostituição do poder e da riqueza de que nasceram os horrores da Revolução Francesa. E ali, chegando de novo, se perguntou se não os reconhecia.
Agora está aqui registrado o grande problema do que ele vai pagar, a sua expiação. Poder e riqueza. Agora nós vamos começar a trabalhar com a ideia dele ser humilde no trabalho, sobreviver com os próprios bolsos, e a ideia da riqueza, da renúncia. E depois de uma outra riqueza que ele vai ter que trabalhar, que é a riqueza espiritual da sua obra. Quem sabe, ainda ali, por certo, alguma coisa o prendia, o atraía, como um canto enganador de sereia. Ilusão total. Canto enganador de sereia. É assim que ele viveu como rei. Foi tomado pelo canto enganador de sereia. Principalmente pelas mulheres. Como os tentáculos viscosos de um povo, molemente atraindo para o fundo de um abismo em que se encontrava a morte. E aí ele passou agora por um período de 20 anos de muita dor, dos 25 anos aos 45 anos. O mais obscuro de sua vida, exteriormente insignificante, interiormente tempestuoso e trágico. E aí ele nos traz 3 reflexões. O que fazer com esse passado? Sempre estamos a sós. É necessário que eu vá para que ele venha. Sempre a sós, em fase do seu próprio destino. Primeira coisa que nós temos que fazer aí é a lição para todo mundo. Compreender quem nós somos. Se você não tem capacidade, vai buscar uma análise, uma ajuda terapêutica. Mas a autocompreensão é fundamental. Olha como diz Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. Fazer uma reflexão diária de si mesmo. E nós vimos aqui o quanto o professor Pietro Baldi, antes de tudo, toda noite, fazia uma reflexão diária sobre a sua vida. Compreender. Depois atuar. Atuar da ideia de representar, como se fosse num teatro. E para cada situação da vida, para cada pessoa, para cada um que cerca, para diante do seu trabalho, diante daquele familiar, diante daquele filho, para cada um está no nível. E você também tem que compreender para saber atuar de forma precisa, da melhor maneira possível para cada um. E por último, sofrer. Aí o sofrer não está no sentido só de sentir dor, muito pelo contrário. Aí o sofrer está no sentido de experimentar, de passar pela experiência daquilo que você viveu. E aquilo que está certo, potencializar. E aquilo que está errado, resgatar, reviver, reequilibrar. De fato, somos nós mesmos que, nascendo com uma dada constituição física e moral, trazemos já em nós, definidos e localizados, os pontos de menor resistência, a nossa força ou a nossa fraqueza, já implicitamente assinalando a nossa vitória ou a nossa condenação. Não culpe ninguém, está dentro de você. Lá dentro tem o ponto mais fraco, onde você terá que fortalecê-lo, e o ponto mais forte, que já é fruto da sua vitória. O ambiente prova indistintamente todas as pessoas. A nossa resposta é que é diversa. As causas da dor estão em nós. E como reagir diante da vida? Mostra como tu sofres, eu te direi quem és. Mostra como tu lutas, eu te direi quem és. O significado da sua atual experiência como Pietro Baldi era, sem dúvida, em primeiro lugar, a expiação. O professor Pietro Baldi está dizendo, então, que a primeira coisa que ele veio fazer aqui na Terra é expiar. Segunda, ser missionário. Ele para conosco, missão. Ele para com ele, antes de tudo, expiação. O significado da sua atual experiência era, sem dúvida, em primeiro lugar, o de expiação. Dada a sua posição, assim
estreitamente individual, a sua vida era uma prova dolorosa. Era ressarcimento de equilíbrios perturbados, para a correção de experiências erradas, para atingir a assimilação de novas experiências, dirigidas agora em sentido oposto, difíceis de suportar, mas destinadas a construir na sua alma qualidades mais elevadas que ainda lhe faltavam. Faltava coisa para o balde, ligada à riqueza e ao poder. E ligada à riqueza e ao poder, isso ele ia ter que reequilibrar. E, reequilibrando, fazer algo novo. Subir, olha lá, atingir a assimilação de novas experiências. Subir. Aí, por isso que de todas as reencarnações do professor Petrobaldi e de todos nós, a melhor reencarnação é a atual. Porque ele é uma síntese de todo o meu passado. E além de eu pegar essa síntese do meu passado com meus erros e acertos, eu vou ter que continuar com os acertos, corrigir o passado e em cima dessa correção trabalhar para crescer. Ser maior do que eu entrei. É isso que vai acontecer com ele. A sua vida não podia ser outra senão a da cruz. Em meio a tantos caminhos diversos, de tantos homens diversos, era esse o seu tipo de destino. Sofrer, pagar. Assumir a sua cruz. E aí, nesses 20 anos de sofrimento, os médicos giravam-lhe em torno havia 20 anos, sem compreender nem concluir nada da sua doença, principalmente a psíquica. A mediúnica, que era conhecida e interpretada como doença. A sua busca, o seu mergulho interior, o desenvolvimento do instrumento da intuição. E ele pacientemente se transformar em campo experimental das suas infrutuosas tentativas em fonte de rendimento para os médicos. Despesa e sofrimento, o único resultado. Ele não tinha lesão alguma. A chave estava num dissídio no funcionamento mais íntimo das trocas celulares. Quase um dissídio entre espírito e matéria, entre o aparelho elétrico diretor. O grande problema estava, antes de tudo, no aparelho da intuição e no encaixe psicofísico do espírito e da matéria. Isso a ciência ainda não tinha instrumento para isso, nem conhecimento médico para isso. Então, um dia disse, é melhor morrer que chamar o médico, e manteve a palavra. Eu quero dedicar essa frase ao Dr. Gilson e ao Dr. Crispim. E se tiver mais algum interessado, leva também. E aí ele começou a botar o programa dele em execução. O nosso programa começou a ser metodicamente posto metodicamente em execução, né? O programa. Qual? Se ele tinha problema com a riqueza, tinha problema com o poder, vamos fazer isso. Vamos executar. Ficou agora claro, dentro da linha de conduta dele? Vamos executar. Então, a sua atitude não era de fuga, como a de quem, sem preocupar-se com as consequências, com as reações desta força que se abandona, a riqueza, entrega apressadamente tudo aos pobres e volta as costas ao mundo, para ausentar-se num misticismo solitário. Quer dizer, não era para ele ser um místico, abandonar, jogar a riqueza pela janela, ou dar para qualquer um e viver num campo místico. Não, porque tinha uma outra coisa. Ele desprezou também o povo. Era necessário mergulhar com o povo, para juntamente com o outro, com o próximo, transformar sua alma. Então, a ele cabia, pelo contrário, o trabalho entre os deserdados, para suportar com eles o peso. Quando ele foi rei, não fez isso. E compreender o sentido da vida, que não se deve brincar com esse patrimônio que é de Deus. Vide parábola do talento. O talento não pode ser enterrado.
Então ele trabalhou 1 ano na Sicília, depois ele foi para Gúbio, para as suas terras místicas da Úmbria, e lá ficou trabalhando até se aposentar com 65 anos. E por que ele fez esse pacto de renúncia e trabalho? Porque havia jurado fé no Evangelho, e com o Evangelho queria até o fim. Se necessário, era os extremos da desesperação e da morte. Havia decidido dar agora à sua vida este conteúdo, a experiência suprema do Evangelho integralmente vivido, levado a sério. O que aconteceria? Observava e registrava. Nele se travava o grande duelo. Quem teria razão? O Evangelho ou o mundo? Na sua última vida, ele deixou que o mundo vencesse. Agora ele queria botar o Evangelho em prática. E queria trazer o Evangelho para a realidade do seu eu. O seu destino estava naquele momento crucial em que surgia a trágica pergunta: o Evangelho seria humanamente aplicável? Ou quem o aplicasse deveria ficar destruído? Se o Evangelho é verdade, Deus deverá me salvar. Se Deus não me salvar, o Evangelho não é verdade. Aliás, ele já teve essa petulância de dizer assim, quando Cristo perguntou para ele: tu me amas? Ele: te amo. Tu me amas? Te amo. Tu me amas? Aí ele já não aguentou mais e disse: tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Eu não vi ninguém ter um peito assim como Pedro. Jogou para o Cristo: olha no teu coração, vê se não é verdade. Mais ou menos ele está fazendo isso aqui agora. Ainda continua aquele velho homem dizendo isso, né? Se não for, se Deus não fizer, não é verdade. Mas está um questionamento bonito. E vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Aí o mundo julgou ele. Quando ele renunciou a tudo e foi viver numa forma simples do seu trabalho, como professor de inglês, foi chamado de inepto, louco. Não tinha nem mais um lugarzinho próprio que tomaram dele. E até as suas coisas não foram colocadas mais no lugar que ele queria, com aquele lugarzinho íntimo para ele. A inimizade de conhecidos e parentes. Tudo bem? É ele contando. Foi desprezado. Era muito querido porque tinha dinheiro, né? Igual mosca em torno do o pão doce na padaria, né? Aonde tem dinheiro, vem as moscas, né? Onde tem doce, vem mosca. Uma voz íntima lhe falava sempre na alma e ele se punha a escutar. Então vai começar a sua missão. Trabalhou? Simplesmente, como professor, fruto do seu esforço, e renunciou à riqueza. Nesse exato momento, agora, vai começar a trabalhar o lado espiritual, e Cristo vai aparecer, e vai surgir, vai começar a parceria com ele e Cristo, num novo trabalho agora de ordem espiritual. Parecia-lhe ouvir a voz de Cristo. Eram colilóquios em espíritos feitos somente de pensamento, sem sons, sem forma de palavras, mas plenos de conceito de bondade. Às vezes, os colóquios se faziam tão intensos, tão forte aquele pensamento batia às portas de sua alma, que lhe parecia encarar uma forma branca, luminosa e diáfana, que lhe recordava a figura de Cristo. Ele a olhava para fixar-lhe os lineamentos feitos de luz. Dr. César Burnier nos contava que na visão que ele teve do Cristo, ele observou até os poros. Pietro Baldi está vendo os lineamentos feitos de luz, todos os detalhes, e convivendo com aquela presença. Olha o que é que acontecia. Olha que coisa extraordinária. Às vezes, sentando-se à mesa, era tão viva a impressão da presença dessa figura que ele
sem o querer, punha outro talher, como se tivesse o comensal. E este lhe sorria, com um sorriso todo seu, de quem compreende e perdoa, e mirava-o com um olhar que parecia atravessar-lhe toda a alma. Tá certo? Olha que legal você botar os pratos para comer com Cristo, ele não come. Faz isso com glutão para ver, né, Cleiton? Acaba com tudo. Eu recebo algumas pessoas, alguns médicos lá em casa, algumas coisas assim, eu vejo. A gente come. Muito bem. E aí vamos trabalhar com Cristo. Nos únicos 2 meses, período de férias, que no verão o seu trabalho lhe deixava livre, conseguiu escrever 1 milheiro de páginas que publicou em artigos e volumes. Não precisava senão de um tempo indispensável para a compilação material da escrita em 2 vezes. Uma primeira, ilegível para os outros, porque feita de extraordinária rapidez. A velocidade do espírito, né? E uma segunda, com cuidado, de forma clara para o editor. Em 2 meses, um trabalho imenso com Cristo. As coisas começam a ser publicadas. E ele achava até que tinha alguma fama. Fama é complicado. Nós ouvimos aqui, tente renunciar ao poder. Nós vimos aqui antes, não foi? Então, fama é complicado. E ele já tinha caído na coisa do poder e da riqueza. O nosso personagem havia chegado a um vértice. Guardem isso, preste atenção. O nosso personagem havia chegado num vértice e foi a sua própria atitude a própria altitude deste vértice que o precipitou pela descida da onda, pela depressão que fatalmente se abriu diante dele. Agora ele estava com Cristo, trabalhando com Cristo, produzindo para Cristo, a sua obra publicada, já com fama. Chegou no vértice. Vértice quer dizer, esse é o máximo que eu tenho do meu passado para dar. Compreenderam? De tudo aquilo que ele sintetizou no passado, ele chegou ao máximo. Esse é o vértice. Agora estava na hora de construir um novo balde, um novo homem. Chegou o vértice. E o que vai acontecer quando chega esse vértice? Ao fim desse período, os motivos nele dominantes conseguiram sua plenitude. Todos os valores anteriormente acumulados, todas as reencarnações, todos os valores anteriormente acumulados tinham dado o seu rendimento. Basta, chegou ao máximo. Agora você não consegue dar uma nova coisa. Você tem que dar algo maior. E para isso você tem que crescer. Isso é o seu limite. E aí o que acontece? Olha, talvez a frase mais importante para entendermos esse mecanismo. E a expansão, exaurindo o seu ímpeto, susteve-se. Imagina a onda, a espiral. Ele estava naquela encarnação, resumindo todas as outras, e chegou no máximo da espiral. Chegou no máximo da espiral. Agora tinha de descer a espiral para pegar força e subir mais alto. Ficou claro? Por isso que diz, a expansão, exaurindo o seu impulso, susteve, parou. E agora a vida vai ter que arrumar um mecanismo para sacudir o professor Ubaldi e fazer ele dar um salto. Afinal, ele escreveu a grande síntese. O próprio nome diz, grande síntese. Uma síntese de tudo aquilo que ele tinha a capacidade de escrever. Fruto do seu passado. Agora, era necessário ele dar um salto maior e fazer uma coisa nova. Escrever Deus e Universo. E Deus e Universo significa que a grande síntese é 50% do Deus e Universo. Os outros 50%, ele tinha de descobrir com ele mesmo agora. Era a luta dele. Era ele sozinho, tinha de conquistar.
E depois vai ter um salto maior ainda, que é a parte prática de Deus e Universo, que é o livro que estudamos, Cristo. O exemplo maior, da figura maior de Cristo, vivendo toda a obra que ele escreveu. Em especial, Deus e Universo. Então ele precisava de 2 grandes surtos evolutivos. E aí ele estava parado. E o que aconteceu quando se para? Quando se falta recurso para evoluir. Nós estamos aqui fazendo essa fofoca na vida do professor Pedro Valde. Eu gosto muito dele, que ele me ajude, não quero falar mal dele não. Mas, preste atenção, isso é um problema de todos nós, tá bem? Pensa onde que dói mais, onde você mais sofreu na vida e vê se ali teve uma virada. Ou se você se entregou, não aguento mais, não tenho força, deixa para lá e abandonou. Ou deu a grande virada e deu um salto. Assim é com todo mundo. Compreender, atuar e experimentar. A sua posição era o produto de um esforço excepcional. A sua produção mediúnica lá, espiritual. Não podia resistir muito nesse equilíbrio. Ele diz, não houve uma tentativa do Pai de salvar Cristo. Aliás, ele diz mais, se tivesse alguma tentativa para salvar Cristo da cruz, seria de Satanás. Porque está nas Escrituras. Era planejado. E por isso que até ali, naquele momento, o Pai o abandona. O abandona? Não, volta a dizer, não de deixar o espaço da imanência, mas de fazer com que ele o buscasse em plano mais alto, em outra glória, entrasse em outra dimensão. E aí fala Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, carta que foi escrita pelos próprios punhos de Paulo. É ele que, nos dias de sua vida terrena, apresentou pedidos de súplicas, com veemente clamor e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, que nós já estudamos, é o antissistema, e foi atendido, entrando no sistema, por causa da sua submissão. Como ele disse o sim, como ele confiou, foi submisso, aquele sim que deveríamos ter dado no sistema, agora se realiza. E ele apelou ao Senhor, que o poderia tirar dali. E foi obediente até a morte, submisso. E entrou no sistema. E embora fosse filho, já sistêmico, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento, elevado à perfeição, a perfeição sistêmica, a perfeição de origem, se tornou para todos os que lhe obedecem, agora para todos nós, princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou entrar nesses detalhes ainda sobre a ordem de Melquisedeque, mas eu quero dizer que ele recebeu esse título. Se recebeu é porque ainda não tinha. No momento da paixão de Cristo, quando o antissistema parece alcançar o máximo grau, de fato ele perdeu, porque sua vítima está prestes a fugir-lhe. E quando simultaneamente o sistema parece perder, paralisado por aquela destruição, então ele vence, porque em pouco tempo a vítima estará para sempre fora do antissistema, no sistema. E por fim, o último momento da paixão, Cristo ficou sozinho, diz o Valde. Meu Deus, por que me abandonaste? A fadiga da superação devia ser toda de Cristo, mas logo depois, eis o consumate est, tudo realizado, tudo se cumpriu. Sucede então o desligamento do antissistema, que perde todo o seu poder sobre Cristo. Daquele momento em diante, ele é livre e encontra-se no sistema. Volta à origem. Se reencontra consigo mesmo e pode dizer, agora em plena vivência. Vivência agora real, por direito, como herança. Eu e o Pai somos um.
Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Dizem que no Oriente, um ser outrora, vivendo entre nós, foi grande, o maior, sendo pequeno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz. Se és estrela, se és farol, se és Jesus, minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que a obra do professor Pietro Baldi é luz, é paz, é amor e glória, principalmente quando vivida nesse espírito de fraternidade que as nossas meninas aqui do Espírito Santo souberam com tanto carinho nos presentear. Fico com Deus, muita paz, e coloco o meu nome nas orações de vocês.